Olá! Gestada por mais de 30 anos em sucessivas versões, a reforma tributária deve ser votada ainda este semestre pela Câmara dos Deputados. A proposta de regulamentação enviada pelo governo recebeu cerca de 500 emendas. A aposta e a promessa dessa nova legislação é simplificar nosso emaranhado sistema tributário e, no futuro, diminuir a carga tributária para todos. Mas tem mais ainda. Alguns mecanismos vão em busca da justiça tributária, seja isentando itens de consumo básico, seja devolvendo aos mais pobres o que for pago no imposto. Cashback é o que significa de volta para o bolso. É esse mecanismo que está aí surgindo na nova reforma. E para falar de tudo isso, o Expressão Nacional trouxe aos estúdios os deputados Cláudio Cajado, do PP da Bahia, Joaquim Passarinho, do PL do Pará, Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará. Você que tem dúvidas ou questões sobre a reforma tributária, manda pra gente pelo chat no YouTube ou pelo WhatsApp 61 9620 2573. Eu prometo que faço a pergunta para os deputados ou levo o seu comentário. Antes da gente começar, só para relembrar a nova estrutura dos tributos, nós teremos um imposto sobre valor agregado, o IVA, dividido em duas partes: os impostos federais, PIS, COFINS, IOF de seguros e o IPI, e o IBS subnacional, que é dos estados e municípios, que substitui o ICMS e o ISS. Então é um IVA dual. E a gente tem uma nova invenção aí, o imposto seletivo, que é para ser colocado sobre produtos que fazem mal ao meio ambiente ou à saúde. Bom, a partir de 2007, a CBS entrará em vigor com uma alíquota ainda a ser determinada, isso não está decidido. Ao mesmo tempo em que o PIS, PASEP e a COFINS serão extintos. No que diz respeito ao IBS, a transição terá início em 2029 e se estenderá até 2032. Como você vê, a reforma tributária vai levar um tempo longo ainda para ser sedimentada, né? Mas a votação as decisões estão sendo tomadas agora. Deputados, os senhores acreditam que a alíquota geral, primeiro, obrigada por terem vindo num momento que a casa está empolvorosa para discutir, para votar a melhor proposta aí para o país, a alíquota que vai ser de forma geral aplicada a todos os produtos, será mesmo, a toda a carga tributária, será mesmo de 26,5% como previsto. Isso corresponde mais ou menos ao que a gente paga hoje, mas tem grupos que vão pagar mais imposto e outros que vão pagar menos nessa transição. Deputado Cláudio Cajado, por favor, como é que vai ser essa questão da alíquota? Olá, Vânia, é um prazer falar com você, os telespectadores da TV Câmara, aqui do programa Conexão Nacional. Quero cumprimentar meu colega Jabas Passarinho, do nosso grupo de trabalho do PLP 68, e o deputado Mauro Benevides, do grupo de trabalho do PLP 108. Prazer estar com todos vocês, obrigado pelo convite. Nós temos nessa nossa proposta do PLP 68 um dogma. Aliás, na verdade, dois dogmas. Primeiro, manter a neutralidade da carga tributária. A intenção com esta reforma é que nenhum setor pague a mais do que está pagando atualmente. Segundo dogma é que nós não queremos mais que haja nenhuma tributação excessiva. Portanto, respondendo objetivamente a sua resposta, nós vamos manter sim a carga total em 26,5% como carga total da tributação no país com a nova reforma tributária que será aprovada. Nós temos esses dois dogmas porque é importante que, como você mostrou, nós possamos eficientizar a tributação no nosso sistema tributário do Brasil. É impraticável hoje. O Brasil tem o 10º pior sistema tributário do mundo e são muitos impostos com cumulatividade, ou seja, você paga imposto atrás de imposto, cada produto que é vendido você está tributando e retributando, e com isso nós vamos acabar com essa cumulatividade. Nós vamos também trazer para a massa de contribuintes um maior esclarecimento. Hoje, se uma pessoa, por exemplo, compra um celular, Vânia, não sabe qual é o preço que está pagando de imposto. A partir desse novo modelo tributário, o produto vai estar com preço escrito
e ao lado vai ter o valor do tributo. Então, se um celular como esse, por exemplo, você custa R$10.000, com o novo imposto, 26,5%, você vai ter 10 mil do preço do produto e mais R$2.600 de tributação. E nós vamos parar com a exportação de produto, nós vamos na cadeia produtiva. Eu vou dar o exemplo do celular de novo. Se a indústria produz celular, compra o vidro, compra aqui o plástico, compra o chip, ela vai se credenciar do imposto que ela paga. E se creditar, melhor dizendo. E quando vende para a loja também vai se creditar do imposto que comprou da indústria. E o consumidor final, ao pagar todo o tributo, a cadeia anterior, cada um, ao pagar seu imposto, vai se creditando ao longo desse processo de venda ao consumidor final. Ou seja, simplificação, nós vamos eliminar, porque o meio de pagamento será muito mais eficiente através de PIX, transferências bancárias, boleto, ou seja, nós criamos o split payment, que vai fazer com que, quando a pessoa pague, por exemplo, esse celular no cartão de crédito, automaticamente o imposto já vai ser separado numa câmara de compensação para o produto e para o imposto. Então vai facilitar, vai eliminar a sonegação, a fraude, a inadimplência, vai aumentar o número de consumidores, porque quando todos pagam, a alíquota tende a diminuir. Então, os 26,5% é o teto, mas ao longo da implementação, nós temos a convicção de que essa carga vai diminuir e, aos próximos 8 anos, que é quando termina essa transição do atual modelo para o novo sistema tributário do IVA, como você disse, em 2032, a expectativa é que fique em torno de ou 24% ou 23%. Essa reforma vai trazer um crescimento do PIB de 1% a 2%. A eficientização do sistema, a melhor cobrança vai fazer com que os entes federados, municípios, estados e o governo federal possam arrecadar melhor e as 3 esferas das federações, do sistema federado, estado, município e governo federal, vão estar fiscalizando a cobrança do imposto. Deputado Joaquim Passarinho, o que o senhor acha? A gente tem essa perspectiva de diminuição de carga tributária? Como é que o senhor vê essa questão? Primeiro, Vânia, obrigado pelo convite. O meu amigo Cajado, que sempre me orgulha quando me chama de Jarbas Passarinho. É um orgulho para mim, eu agradeço. Amigo Mauro Belevite, também amigo, parceiro, muito entendedor do assunto. Dizer que nós achamos que vai baixar a carga tributária no modo geral, ao longo do tempo. O tipo de sistema que está se colocando, ele já é praticado em cerca de 170 países no mundo. Isso começou na França, vem na Europa toda, e o Brasil está atrasado. O que as pessoas, às vezes, você, cidadão, o empresário hoje se ressente, mesmo sabendo do manicômio tributário que nós temos, mas a gente sempre brinca que o empresário aprendeu a trabalhar com bicho, né? Com bicho feio, com bicho papão, aprendeu a mexer com esse mecanismo. E ele tem receio da mudança e ele ser prejudicado. Quando a gente fala da neutralidade, ela é neutralidade no total. Ela não é uma neutralidade específica em cada setor. Vão ter setores que vão pagar menos, vão ter setores que não tem como, parte do serviço lá na ponta, que não tem o crédito para receber. Esse realmente eu acho que vai pagar mais. Por isso que às vezes você tem uma exceção aqui, uma diminuição de imposto para poder equilibrar os setores. O setor da construção civil, por exemplo, é um setor muito complexo, tem que equilibrar. Se não equilibrar, nós vamos ter problema aumentando, nós vamos ter já aumento de déficit na habitação. Essas alíquotas é que nos estranha muito, por exemplo. As alíquotas nós vamos ter em 2025, quando nós fizemos a legislação ordinária. O governo fez uma estratégia que foi lançar uma alíquota média, que para nós, do grupo, achamos que essa alíquota média ela pode ser máxima, ela não vai ser média nunca. Porque nesse novo formato, ao invés das pessoas não precisarem de nota fiscal, não quererem nota fiscal, vai ser o contrário. Vocês vão querer dar nota fiscal, porque o que vai gerar o crédito é a nota fiscal. Então, o que nós temos de exemplos no mundo, eu conversava com o professor Nuno, com o professor de Portugal, que participou da criação do IVA, durante os 3 primeiros anos, a arrecadação de Portugal cresceu quase 15%, só do mecanismo que foi mudado. Então, a gente acha que ao longo do tempo, por isso nós botamos no projeto a trava de que o aumento de arrecadação ela necessariamente vai implicar na diminuição da alíquota de referência. Então, esse é um mecanismo, quer dizer, eu acho que o governo jogou muito duro com a casa na aprovação,
porque os deputados que estão trabalhando isso, toda vez que nós pensamos num setor que a gente precisa ajustar para não ter carga tributária, sempre ia a ameaça de que vocês vão aumentar a alíquota, vocês vão aumentar a alíquota. E essa casa não pode ser responsável por aumento de alíquota. Nós trabalhamos aqui para diminuição de alíquota, para diminuição da carga tributária. Esse é o patamar que nós estamos trabalhando. E acho que precisamos primeiro saber qual vai ser o resultado disso, para que a gente possa calibrar realmente essas... Até porque nós temos imposto seletivo, que eu acho que você vai falar depois. O imposto seletivo foi entrado também para isso, para compensar algumas coisas. E não só o imposto que veio, com alguns que eu acho, inclusive, indevidos, mas alguns que nós colocamos durante o trâmite dos debates aqui. Bom, antes de passar para o deputado Mauro Benevides Filho, eu queria só, para deixar claro, gente, o que é essa questão da alíquota. O 26,5% é um padrão que foi adotado, quer dizer, uma média que foi adotada, como disse o deputado Joaquim Passarinho, que seria o imposto que seria colocado sobre todos os produtos. Todos os produtos terão essa alíquota. Aí, sobre essa base, alguns vão ter uma alíquota com desconto de 60%, enfim, essa alíquota pode ser descontada de alguns impostos e pode ser também aumentada em alguns casos. Só porque a gente... É uma coisa complexa demais, sistema tributário. Deputado Mauro Benevides, então essa complexidade toda vai ficar mais clara para o consumidor e vai ser melhor? Bom, cumprimentar a você, Vânia, e em especial 2 brilhantes parlamentares que essa casa tem, que é o deputado Cajado, que tem trabalhado muito. Aliás, tive a oportunidade de compartilhar com ele toda a elaboração do arcabouço fiscal, que é hoje tão discutido aqui no Brasil, e o deputado Passarinho, pela clarividência que tem enfrentado essas questões, inclusive na frente parlamentar do empreendedorismo, tem sido um papel extremamente importante em clarear todas essas questões. Eu tenho recebido no meu gabinete muita pergunta: o que é não cumulatividade? O que é isso? Por que isso vai simplificar? Então vamos aproveitar aqui o momento para explicar às pessoas o que é não cumulatividade. E é um exemplo simples. Veja uma indústria de carro que vai vender o carro e vai pagar, vamos dizer, R$1.000. Mas essa indústria de carro, para vender o carro completo, ela comprou o pneu e comprou o aro, para poder vender o seu carro completo. Quando ela comprou o aro e o pneu, essa indústria pagou tributo, pagou o imposto também. Então, quando ele for saber qual é o total do imposto que ele vai pagar, vão ser os R$1.000 aqui da venda, mas ele se creditará de tudo que foi pago na compra dos insumos para produzir aquele carro. Isso chama-se não cumulatividade. Você vai ter a oportunidade de abater todo o imposto que foi cobrado nas etapas anteriores da cadeia de produção de um automóvel. Esse é um conceito para que as pessoas ficarem claras. E com isso, já vem aí a primeira confirmação, todo mundo vai ter interesse, portanto, de emitir nota fiscal, certo? Porque se você não emite, esse crédito que vai ser necessário para que o comprador, a indústria ou o distribuidor, o que quer que seja, ele precisará que na etapa anterior a pessoa tenha emitido a nota fiscal. Porque o split payment, e é bom explicar também para as pessoas, o split payment nada mais é do que um sistema de tecnologia que está sendo desenvolvido pela Receita Federal, já está em estágio avançado, e que, portanto, vai permitir que o próprio sistema faça essa compensação na hora do pagamento e na hora do creditamento, para que só a diferença se transforme em ônus para quem está vendendo. Então esse é um ponto importante e isso simplifica, porque, primeiro, hoje nós temos 27 alíquotas de ICMS no Brasil. Com a reforma tributária nós vamos ter uma única alíquota para todo o território nacional, inclusive para os municípios, que a alíquota de ISS, cada município, um tem 2, outro tem 3, outro, a alíquota máxima é 5. Então, isso é um sistema muito variado, complexo para as empresas que trabalham em municípios ou estados diferentes. Para cada um deles, você vai ter uma alíquota diferenciada. Com a reforma, você padroniza todas essas alíquotas, o que torna, portanto, mais simples para a empresa produzir. E terceiro, hoje, cada estado tem uma legislação de ICMS. Por exemplo, no meu estado, eu, como secretário da Fazenda, passei 12 anos como secretário da Fazenda, a legislação do ICMS são 900 páginas. Lá em Minas, 1.400. Ou seja, é difícil para o empreendedor conhecer. E aí tem que contratar advogado, tem que contratar contador para poder
compreender a complexidade que o sistema tributário brasileiro tem hoje. Sabe qual vai ser o resultado disso? É que a empresa vai ter um custo de produção mais barato, não vai precisar de tanto advogado, de tanto contador, e é possível que essa diminuição, essa otimização do custo de produção resulte, inclusive, em diminuição de preço lá na ponta, que é a grande pergunta que também me é feita nos debates que tenham feito nacionalmente. Poderá produzir, sim, redução de preço, o que pode significar uma maior empregabilidade, um maior nível de emprego na economia brasileira. E terceiro ponto, e aí esse ponto precisa ficar claro, porque onde a gente anda, a alíquota é muito alta, isso é um absurdo, como é que pode? O que as pessoas estão querendo dizer é que na alíquota de imposto sobre valor agregado no mundo inteiro, a maior alíquota é da Hungria, 27%. É a alíquota que ela tem nossa, se a nossa for 26,5%, normalmente é de 20% a 27%, o Brasil estaria nesse patamar aí de 26%, 26,5%. Entretanto, essa não é a afirmação correta. Se você comparar a carga tributária de hoje com a carga tributária de 26,5% do imposto sobre consumo, isso vai ter uma redução da carga tributária. Isso tem que ficar claro para a população brasileira. Mas como é que pode, professor Mauro Filho? Muito simples. Porque hoje o imposto é calculado, o que a gente chama no linguajar dos contadores, por dentro. O que é por dentro? Você tem o preço do produto, vamos dizer que tem o ICMS, o imposto que o produto que é R$100, o imposto que é 20%, daria 120 de imposto. Aí vem o ICMS, cobra 20% em cima dos 20% que já está no preço. Poucas pessoas têm conhecimento disso. Então essa carga hoje é da ordem de 34% no Brasil. Se ela vier para 26,5%, olha, isso será um ganho incalculável para o dinamismo da economia brasileira, e esse é um ponto que eu queria frisar, aproveitar aqui nosso programa aqui de Expressão Nacional e poder colocar dentro da cabeça das pessoas que a reforma tributária, além da simplificação, da uniformização de alíquotas e tudo mais, ele terá sim como um produto final essa alíquota de referência. E para terminar, essa alíquota ela não vai estar na lei. É bom que as pessoas saibam disso. Vai haver um comitê gestor que vai gerenciar todo o processo de devolução de crédito, de fiscalização de todo o sistema, que é inclusive o PLP 108, que eu estou tendo o privilégio dos meus pares de terem me indicado como relator da matéria. Esse conselho vai ter um grupo que, junto com a Receita, vai ter uma metodologia de cálculo dessa alíquota que submeterá ao Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União vai examinar se está ok, e se tiver ok, o TCU envia para o Senado Federal, não é para o Congresso, tá, gente? Envia para o Senado Federal, para que, neste caso, ele sim será, portanto, a legislação final do estabelecimento dessa alíquota de 26,5%. É mais ou menos assim como deve funcionar, e eu espero realmente que vai fazer o Brasil crescer. Bom, uma das questões a gente vai abordar um pouco teoricamente, porque a votação está sendo realizada, eu já falei isso para vocês, então isso pode ter mudanças ao longo do tempo. A questão da cesta básica. A cesta básica tem 15 produtos que são isentos de alíquota, mas hoje se discute se a proteína animal entra ou não na cesta básica. Um lado diz que a alíquota aumentaria, que seria um valor significativo se ela entrar com alíquota zero. Outros acham que é necessário, porque uma cesta básica de alimentos é uma questão básica de justiça social, ou se ela entra com o desconto. Eu queria saber a posição dos senhores. Eu queria começar com o deputado Joaquim Passarinho. O que o senhor acha dessa questão da inclusão da proteína na cesta básica e também desse conceito do isento? Deixa eu complicar um pouco a conversa. Antes desse projeto ser consolidado, havia uma proposta de que a cesta básica fosse reonerada e que a população de mais baixo poder aquisitivo tivesse tudo em cashback, o que ela pagasse imposto fosse devolvido para ela. Pode-se fazer isso na carne? Como é que o senhor vê essa questão com todos esses complicadores? Bom, são duas coisas bem diferentes. Primeiro, lembrar que no dia 5 de março, o governo federal, com festa e pompa no Palácio, lançou a Cesta Básica Nacional de Produtos Saudáveis, e dizendo que era a cesta básica mínima para que a população pudesse sobreviver.
E nesta cesta básica lançada por este governo, no dia 5 de março deste ano, estavam as proteínas. Estava essa lista que está no projeto e mais as proteínas. Ou seja, quem diz que a proteína é necessário para o bem do cidadão, como básico, foi o próprio governo. Essa lista foi feita pelo governo, lançada com festa no dia 5 de março, 5 ou 6 de março. Então, nós temos que entender, falar com qualquer nutricionista, vai entender também que a proteína é necessária. Então, se você está com cesta básica isenta, não é outra conversa. Mas se você vai isentar a cesta básica, não tem como não ter a proteína. Você pode até excluir algumas proteínas, sei lá, vai tirar o fazão, vai tirar a lagosta, vai tirar o camarão, mas a carne, o frango, o peixe, não tem como não tirar da cesta básica. Não tem como deixar na cesta básica, tem que estar. Então, eu não estou entendendo qual é essa posição do governo. Aí fala em peso, mas qual é o peso? Como é que ele vai saber o peso? E esse plano do cashback, o cashback está sendo dado para famílias que tenham renda per capita de até meio salário. Então, de R$700, vamos lá, uma família, um casal, um salário mínimo. O que é que vai sobrar no cashback, no salário, se ele tem uma cesta básica desonerada, se ele tem que ir e vir, pagar com o transporte, não vai ter nota fiscal, se ele vai ter que se transitar, ele vai ter que... no final, o que ele vai conseguir de cashback é muito pouco, não dá para comprar 1 quilo de carne. Então, esse negócio do cashback, não estou dizendo que é contra na lei, mas é uma coisa que não vai suprir isto. Não vai suprir. E as pessoas falam assim, o pobre e o rico. Porque senão vamos diferenciar, na minha opinião, o contribuinte pobre ou rico é a reforma que nós precisamos fazer na frente, que é da renda. Aí nós vamos diferenciar o pobre do rico, não na cesta básica, não é aí que você diferencia. Então, a nossa proposta, o que nós sempre defendemos, é uma cesta básica igual que o governo lançou. E que a proteína seja colocada na cesta básica. Ou então, muito fácil, vamos tirar a isenção de tudo. Tem países que não tem isenção de nada. Aí você consegue jogar a alíquota para baixo. Porém, nós temos diferentes. O Brasil é um país gigantesco que numa reforma dessa, apesar do Mauro falar, não, nós precisamos de 34, e é verdade, para 25, todo mundo fala que a carga tributária média do brasileiro é no 34, e você passando para 26, ela realmente vai baixar. Mas quem está lá na ponta, às vezes, o serviço que não tem crédito. Você tem que ter cuidado com essas pessoas que estão ali, o que está fazendo aquele serviçozinho, que tem oficina, que trabalha direto com o cidadão, direto na ponta. É o que lida lá na ponta, ele não está no meio da cadeia, ou seja, ele não tem crédito para trás. Esse vai ter uma alíquota hoje, paga menos. Profissionais liberais vão ter problemas. Então, tem algumas categorias, porque a média, quando a gente fala da neutralidade, é a neutralidade na média, não em cada uma das profissões. Corretor de imóveis, representantes comerciais, aqueles que não têm crédito. Esses vão ter problema e nós vamos ter que estar atento durante a reforma como toda, ela é longa, e nós vamos ter chance de poder fazer alguns ajustes se isso for necessário. Acho que o modelo, por mais que seja novo e meta algum receio, ele é bem melhor do que nós temos. Nós somos os piores arcabouços tributários que esse mundo existe. E tem empresa, Mauro, e Cajado, que às vezes tem mais contador e advogado do que o próprio profissional da sua área. Tão complexo que é o sistema nacional. Estou achando que os tributaristas e os contadores não vão gostar muito dessa reforma. Mas durante a transição, os advogados vão ter muito trabalho, principalmente os tributaristas. Deputado Mauro Benevides, como é que o senhor vê essa questão? E uma crítica que tem sido feita é a questão de só terem direito ao cashback as pessoas que estão no cadastro único. O senhor acha que isso poderia ser aumentado até 3 salários mínimos ou isso desmorona o sistema? Bom, primeiro vamos fazer aqui uma retrospectiva da cesta básica brasileira. Hoje, em função do poder dos ricos, nós temos na cesta básica brasileira 1.341 produtos. Ninguém sabe disso. 1.341 produtos estão na cesta básica brasileira, porque é a pressão dos ricos de colocar seus produtos lá dentro, colocar o salmão, colocar o queijo suíço, colocar o presunto de Parma, o próprio filé mignon, enfim, a pressão dos ricos ao longo dos anos fez com que a cesta básica inchasse e significasse uma diminuição de receita. Antes de explicar, o produto que vai para a cesta básica, ele paga 0 de PIS/COFINS. Ele não paga imposto, o governo federal deixa de arrecadar. Desses produtos ricos, sim, desses produtos ricos, estou respondendo para que as pessoas tenham dimensão. 34 bilhões de reais o governo federal deixa de receber e nunca na história você teve alguém
ou um presidente, ou um ministro da Fazenda, que tivesse força para poder acabar com esses privilégios. O que é que a reforma está fazendo agora nesse instante? Ela está extinguindo essa cesta básica com 1.341 produtos e criou duas características de cesta básica. A primeira, realmente com o tributo zero. Aliás, talvez seja um dos poucos países do mundo que vai ter uma cesta básica com a alíquota zero. Por isso que o número de produtos dessa cesta básica é pequeno. É o feijão, é o arroz, é o óleo, sabe? Aqueles produtos que realmente daquelas pessoas que são menos favorecidas em todo o Brasil. E uma segunda cesta básica que vai ter produtos cuja carga tributária, ou seja, a incidência do tributo, ela vai ser 60% a menor dessa tal alíquota de referência de 26 ou de 25, ou o que quer que seja. Também serão produtos que terão uma carga diferenciada dos demais produtos brasileiros. Então, com certeza, o grupo de trabalho, que hoje tem Cajado, tem Passarinho, tem Reginaldo, enfim, tem tantos, tem Moses, tem Gastão, enfim, tem vários para... o presidente, o coordenador, ou o que quer que seja, deputado Hildo Rocha, são parlamentares extremamente experientes. Então essa linha tênue aqui do zero e do 60%, com certeza tem que ser muito bem calculado, porque senão os privilégios vão voltar. E a grande discussão que você colocou agora, essa questão o peixe, a proteína, o peixe tem que estar dentro. Eu também acho, tem que estar dentro. Agora, será que o salmão tem que estar dentro? Para botar os ricos de novo? Para poder ter privilégio de não pagar imposto? Então a gente precisa estar muito assim, mas muito com o pé sentado para decidir quais são, o que é que deve ir, o que é que não deve ir. Até porque há uma análise de sensibilidade, inclusive ontem, na reunião de líderes, que o ministro Haddad esteve conosco, o Bernardo Api e o técnico que faz a simulação de todos esses sistemas, lá ele fez cálculos de vários pontos que estão sendo colocados na reforma, que precisa a população tomar conhecimento, e os parlamentares que vão votar. Ora, por exemplo, se você colocar todos os remédios de tarja preta, todos, dentro da alíquota zero, isso vai adicionar ao 26,5 mais 0,21. Então, para cada item que você coloca, você vai expandir, inclusive afetando os pobres, essa alíquota geral que dos outros bens que o pobre vai ter que pagar. Então isso é muito claro. E terceiro, para terminar, cashback. É bom a gente separar cashback do que nós vamos fazer, do que o relatório brilhante dos deputados vão fazer com esses 4 itens. Cashback já está dizendo cash, dinheiro, back, de volta. Ou seja, você pagou um tributo e vai receber de volta. Nesses 4 itens, gás, energia, água e saneamento, apesar das pessoas chamarem de cashback, não é assim. Para mim não é cashback. Na hora que ele for pagar, ele já não pagará, ele não precisar receber de volta. Ele já vai pagar o gás com 100% de abatimento da CBS. Ponto. Ele não precisa estar trabalhando para daqui a 30 dias ele receber de volta e tudo mais. Há uma diferenciação que eu acho que foi inteligente, que está expressado dentro do PLP 68, que realmente é um ganho muito grande para a população. E aí a interpretação veio para terminar. Coloca-se mais produtos na cesta básica com alíquota zero, ou será que seria melhor você dar mais isenção na energia, na água, no saneamento, enfim, para que as pessoas tenham mais recursos para poder comprar esses produtos que, porventura, não estejam na cesta básica? É uma reflexão que, com certeza, a Câmara dos Deputados fará isso com muita percussiência, como diz o meu pai, Mauro Benevides. Eu queria, se você me der um minuto, só porque nós estamos em 2 comissões diferentes. E nunca nas nossas comissões, e o Mauro tem razão, quando a lista do Ministério, nenhum governo mexeu isso. Diga-se de passagem, PMDB, PT, PL, todos. PT, pessoal, eu tal de MCM, né? NCM. E aí estão todas as carnes ali. Mas toda essa proposta que nós analisamos excluía esses itens que o Mauro falou. Ótimo. Lagosta, camarão rosa, Froagraz, não sei o quê. Então, como a gente não pode, nós fazemos esse partilhamento do MCM, né? Quem podia fazer é o governo que não faz. Nós, quando pedimos a inclusão das proteínas, sempre esses produtos
considerados de ricos, eram excluídos do NCM. Então, só mas para o Cajado entrar, deixa o deputado Cláudio Cajado. É que ele falou em profissional liberal, só para fazer um esclarecimento, porque os profissionais liberais vão aumentar. Eu queria fazer um parêntese. Profissionais liberais que faturam até 4 milhões e 800 mil reais, não altera nada. Nós estamos falando de profissionais liberais que ganham 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões. Esses sim poderiam ter, porque agora tiveram redução de 30%, poderia ter algum aumento, mas o 90% desses profissionais liberais, porque a reforma tributária ela não mexe na microempresa. Então, quem fatura até 4 milhões e 800, eles estão devidamente preservados. Deputado Cláudio Cajado, essa questão da proteína animal, eu lembro de duas coisas. O secretário extraordinário da Receita, Benarapi, falando, olha, o boi tem um corte diferente em cada lugar do país, não tem como a gente botar um preço. E outra frase célebre, que eu não sei de quem é, eu esqueci, que é assim, vai virar tudo a 100. Né? Tem como colocar e diferenciar, por exemplo, a carne de boi, que tem partes nobres, caríssimas, o tal do filé mignon, a picanha acho que é mais cara que o filé mignon. Cuidado quando fala em picanha. Hã? Então, bom, enfim, Júnior, se o senhor puder também se referir a isso no seu comentário sobre a cesta básica. Vamos lá. É difícil, realmente, houve essa discussão se a proteína animal, quando a gente fala carne, na verdade, não é só carne de boi, como você colocou, Vânia. Quando a gente fala carne, não é carne de boi apenas. O termo correto é proteína animal. E aí entraria carne de boi, carne de porco, carne de frango, carne de carneiro, peixes, excluindo, obviamente, esses crustáceos, né, a lagosta, o salmão, etc. Mas a proteína animal vai além. Além dessas carnes que eu citei, você teria também queijos artesanais, queijos regionais, coalho, que é da minha região do Nordeste. Então, a proteína animal, ela representa 0,53 a 0,57 de aumento dessa alíquota geral de referência de 26,5%. Isso daria, na elevação da carga tributária, iria para 27 alguma coisa, 27,1, 27,2. Em números, isso significaria uma perda de arrecadação de 25 bilhões de reais. Transformando em money, em dinheiro. O que é que acontece? Nós queríamos, mas você tem que ter uma margem. Eu falei no início da entrevista que nós tínhamos dois dogmas. A neutralidade tributária nos atual carga que todos os setores pagam, eventualmente com excepcionalidades que foi criada como imposto seletivo, e na média nós vamos perseguir essa neutralidade, segundo que a alíquota não saísse de 26,5%. Foi isso que baseou os líderes e o presidente da casa, Arthur Lira, para que nós não incluíssemos a proteína animal. Aliás, foi dito pelo deputado Passarinho, o governo não mandou, para depois o colégio tem que incluir. Por que não mandou no projeto original? Então, essa questão é muito, digamos assim, difícil de ser tratada. Mas eu quero dizer uma coisa. Quando a gente fala para incluir a carne ou a proteína animal na cesta básica, nós queremos atender a quem? As pessoas mais humildes, não é verdade? Essas pessoas mais humildes precisam saber, primeiro, que a proteína animal, a carne, já está com a alíquota reduzida de 60%. E com o cashback de 20%, as pessoas mais humildes já têm um abatimento de 80%. E o cashback, precisa ser dito, é uma palavra complicada para as pessoas, às vezes, que não estão no meio, né, financeiro, mas traduzindo, é o dinheiro dela de volta, é do CadÚnico. Desses 40 milhões de brasileiros que têm uma renda familiar de R$ 2.800, dividido na média de 4, dá em torno de R$ 700 por mês para cada pessoa. E ela tem um cartão, que ela, ao comprar o seu alimento, pagando no cartão que ela recebe da Bolsa Família, desses instrumentos de transferência de renda, já vai automaticamente deduzido pelo split payment que a gente criou, que é essa câmara de compensação entre o pagamento do produto e o imposto a ser pago, que no caso ele recebe de volta automaticamente. Então, essa discussão está sendo colocada um pouco politizada, né? Mas nós sabemos que as pessoas mais humildes já vão ter esse cashback. E a carne mais barata, e só pagará em torno de 20% do imposto. Não vou dizer só, mas pagará. Porém, nós temos que pensar que quando todos pagam imposto, a alíquota desce.
o benefício é da sociedade. Nós temos um regime tributário atual que é um escândalo. O deputado Joaquim Passarinho chamou de manicômio. O problema dessa alíquota de 26,5%, Mauro, na média que vai ficar, é em função de nós termos desonerações que alcançam 658 bilhões por ano que o país deixa de arrecadar para dar para setores produtivos que não têm o controle, a gente não sabe, não monitora se está tendo geração de emprego, se está sendo eficiente, se está fazendo jus a essa desoneração que está indo para as empresas. E não existe nenhum controle de avaliação dessa desoneração que acaba elevando a taxa dos impostos que nós pagamos. Nós temos vários regimes dentro do atual sistema. Regime de favorecidos, regime de imunes que não paga nada, não é? Como os hospitais filantrópicos, como as santas casas, regimes diferenciados, como o simples, como o crédito presumido. O simples custa quanto? 150 bilhões por ano que o país deixa de arrecadar. Então, esses sistemas todos, alguns vão se manter, mas isso é que encarece o tributo brasileiro. Por quê? Porque quando poucos pagam, a alíquota é mais alta. Se todos pagarem, obviamente que vai ter uma equidade social. E nós estamos criando isso dentro do nosso projeto, do PLP 68, ao fazermos o cashback, ao fazermos a isenção, né, para pagamento de água, luz e esgoto, como falou o deputado Mauro. Nós estamos criando aí a alíquota de 60% para todos os remédios. Os que têm hoje, os que não têm hoje cobrança vão continuar, e nós batamos todos os remédios com 60%, as pessoas só vão pagar aí 40% de tributação em cima de cada remédio. Nós estamos criando aí, nos centros históricos, isso é importante, um fundo de desenvolvimento regional e 80% para aluguel de rebate. Nós temos aí, criamos para cada imóvel a ser comprado uma alíquota social de R$100 mil, que será corrigido pelo IPCA ao longo da implantação do novo sistema tributário para favorecer as pessoas mais humildes. Nós temos aí, para aluguéis residenciais, R$400 de valor social. Então, se você que está nos assistindo tem um aluguel de R$600, a partir do novo modelo, nós vamos deixar R$400 sem você pagar de devolução. Como a alíquota social, só vai pagar R$200. Então, nós, do grupo de trabalho do PLP 68, nós criamos vários benefícios às pessoas mais pobres, mais humildes, que elas realmente precisam. E o que elas desejam é isso, é ter alíquotas diferenciadas para quem é pobre. Agora, precisa ficar claro também que este sistema tributário é para bens de consumo. Nós não estamos falando de renda. E o que é renda? A renda é o salário que você ganha, que você tem que pagar o imposto de renda. Nós estamos aqui nos produtos. É o carro, a televisão, é o celular, todos os produtos que hoje nós temos como pagamento de imposto. Essa tributação nova são para os produtos, bens e consumos, e atinge também os serviços, como foi falado aqui. Mas eu tenho uma convicção de que é o melhor sistema, todos querem. E claro, nesse processo, cada setor, né, vem para cá, vamos puxar, vamos melhorar aqui, mas nós fizemos um modelo importante e que deve ser dito duas coisas para finalizar, Vânia. A cada ano, essa alíquota de referência, que ao final será 26,5%, ela será implantada de forma progressiva. 2026 é 1% de IBS-CBS, e nós vamos testando o sistema para ver se está um setor contribuindo mais do que o outro, e vamos fazendo um monitoramento. E ao longo dos próximos 5 anos, nós podemos rever tudo. O que nós estamos desejando que dê certo, as ideias que estão sendo postas através desse projeto para mudar o modelo tributário, se um ou outro ponto não der certo, nós podemos fazer a reforma de novo. O que significa que a condição de certeza de que esse novo modelo dará certo é muito grande. Até porque, como foi dito também, todos os países mais modernos implantam o IVA como sistema de tributação para bens de consumo. Eu queria entrar no imposto seletivo, mas antes eu queria lembrar uma criação dessa proposta que está chegando agora para o país, no sentido que entra nesse sistema de isenções, mas entra também no sistema de justiça social, que é a criação dos nanoempreendedores, né, que serão isentos de impostos, que têm renda até R$ 40.500. Deputado Mauro Benedito, o senhor quer comentar rapidamente? Rapidamente, então. Esse foi uma engenharia financeira
bem pensada, bem elaborada do grupo, que na realidade isso é para alcançar aquelas vendedoras de porta em porta que hoje teriam que, sei lá, ir para o microempreendedor individual ou alguma outra carga, mesmo que menor, mais uma carga que teria que ser colocada sobre elas. Então, essa engenharia financeira foi de que até o faturamento de 40 mil, isso pudesse, 40 mil ano, é bom deixar claro, tá? 40 mil ano, que todas essas pessoas pudessem ficar, portanto, isentas, né, do pagamento do IBS e da CBS. Então, eu acho que foi bem pensado, eu acho que essas pessoas que estão aí nesse nível sabem da importância. Agora, precisa ficar claro que esse pessoal, com esse nível de pagamento, eles não se habilitam para a Previdência lá no final da vida. Então tem que ter muito cuidado na hora que for examinar se é melhor ir para o MEI, pagar os R$70 para a Previdência, ou para Estado ou para município, ou se fica no faturamento dos 40 mil sem ter, portanto, sem ter incidência nenhuma de imposto, mas também ela não se habilitará daqueles benefícios que o INSS provém para o trabalhador brasileiro. Eu queria, a questão do imposto seletivo, né, que é o imposto que se coloca sobre produtos que teoricamente fazem mal à saúde, ou comprovadamente fazem mal, perdão, ao meio ambiente e à saúde, tinha uma lista que os automóveis estão lá. Algumas questões saem aí dessa definição do projeto que está indo à votação. Saíram os caminhões, né? Porque os caminhões são fundamentais para a economia brasileira, ninguém ignora que a gente transporta praticamente toda a nossa produção com os caminhões, mas foi mantido o minério de ferro. Por isso que eu queria perguntar para o deputado Joaquim Passarinho, que é de um estado que tem, não só o minério de ferro, foi mantido produtos da mineração, um estado que tem importantíssimo o setor da mineração. Se sai caminhão, minério de ferro deve ser a nossa principal produto de exportação? Eu não tenho certeza. Eu acho que o agronegócio... o agronegócio deve ser maior, mas num segundo momento, sim, é um produto essencial para as exportações. Como é que o senhor vê essa questão desses produtos serem mantidos no imposto seletivo? Vai aumentar o preço das exportações? Eu só queria iniciar assim, parabenizando nossos deputados, porque o projeto que veio do governo era muito ruim e a Câmara melhorou muito. Independente de quem vota contra ou vota a favor, o que estamos apresentando saiu de um projeto eminentemente fiscal, demos um pouco de humanidade e o olhar do contribuinte. Então acho que a Câmara teve esse papel importante. Nesse caso específico que você falou, primeiro, o imposto seletivo, ele não pode ser confundido com o imposto arrecadatório. E a nosso ver, o que o governo tentou fazer com o imposto seletivo foi arrecadar. Por exemplo, quando você fala em mineral que possa fazer poluição, você vai lembrar do ferro, porque você vai lembrar de Brumadinho e Mariana. Depois você vai lembrar do ferro. Mas se você pensar em minério, o carvão mineral, por exemplo, polui muito mais e não está na lista. Então, por que se colocou ferro? Porque é arrecadatório, que é o maior volume. Por que se colocou o refrigerante como o único, vamos supor, culpado pela obesidade do povo brasileiro? Mas por que o refrigerante está no seletivo? Por causa do açúcar, e o açúcar está no zero na cesta básica? Porque o refrigerante vende muito. Então o governo acabou botando nesses produtos arrecadatório. Por isso que eu contesto o 26,5%. O governo não tem como contabilizar, porque essas alíquotas não saíram ainda. Ele não sabe quanto vai se colocar no imposto seletivo, para ele poder fazer o cálculo dos 26,5%. Por exemplo, o governo não contabilizava os joguinho bet, esses joguinhos de celular. Nós colocamos na comissão. Sabe quanto jogo brasileiro joga, aparentemente, então, pelas estimativas? 100 bilhões de anos está se jogando nesses joguinhos, essas porcarias que tem na coisa. Virtuais. Virtuais. Então, quanto vai se cobrar? O governo não sabe, isso nem estava no projeto do governo. Então, o imposto seletivo, que seriam produtos que poderiam ser desincentivados, como é que eu vou desincentivar a mineração? Eu posso até solicitar, tentar que a mineração seja verticalizada. Mas se nós estamos aqui nesse programa, tem mineração. No seu tablet é mineração, celular que o Cajado mudou ali, tem pelo menos 6, 7 minérios. Então, se não houver mineração, não existe um mundo moderno. Então, a mineração ela deve ser cuidada com cuidado, mas ela não pode ser desincentivada. Outro problema é nós botarmos impostos sobre o petróleo, sobre biodiesel, sobre gás. Estamos botando imposto seletivo sobre isso e vamos botar isso na exportação. Então, ao meu ver, o imposto seletivo que seria para desincentivar, e o único que nós colocamos foi os joguinhos, que deve ser desincentivado, ele foi muito mais pensado como arrecadatório.
E eu acho isso, o Brasil vai pagar um preço muito caro. Até porque, se não formos falar em mineração especificamente, já temos a taxa da CEFEM. E a taxa da CEFEM, ela garante principalmente o município, mano. 65% é para o município produtor, 15% do município afetado, o resto fica para governos estaduais e federais. Então, se eu tenho que aumentar alguma taxa, eu deveria aumentar a CEFEM, porque aí eu ajudo lá na ponta, lá o município. A hora que eu taxo o imposto seletivo, eu estou jogando isso para cima, jogando isso para que o conjunto todo possa ser arrecadado e o município lá, que poderia ter sido beneficiado, não vai ser. Então, eu sou contra não contra o imposto seletivo em si, mas contra os produtos que o governo está querendo colocar, porque, a meu ver, ele está sendo colocado com uma única função de arrecadação. Então, deputado, deixa eu colocar mais uma questão, deputado. O senhor, as armas não estão no imposto seletivo e elas vão cair de 89% de impostos para 26,5%, vão entrar como qualquer outro produto. Por outro lado, foram colocados os carros elétricos, que não são poluidores quando são usados, né? Os automóveis já estavam lá, agora entraram também os carros elétricos. Isso foi pressão de montadora, porque o setor de carros de motor a combustão está pressionando muito, né, que se tribute os carros elétricos. Se o senhor puder comentar sobre isso? Claro, primeiro, por que um está dentro, outro está fora? Vamos lá. Primeiro é importante dizer o que é o imposto seletivo, não é? Ou o imposto do pecado. São todos aqueles produtos que são nocivos ao meio ambiente e à saúde humana. Ponto. Esse é o conceito de imposto seletivo. Então, existe aí estudo científico que diz que os açucarados, né, chocolatados, etc., fazem má saúde, criam obesidade. Existe, obviamente, também aqueles que contestam, mas o critério do Ministério da Saúde, que foi parametrado para isto, define como um produto que causa mal à saúde. Então, está no imposto seletivo. A questão dos carros, como você falou, nós temos aí carro a combustão, e os carros elétricos foram incluídos no imposto seletivo. Por quê? Olha, o carro elétrico, ele do nascimento até a morte dele, como a gente chama, né, do início ao fim, ele tem restos, ele tem dentro da sua estrutura de formação danos ao meio ambiente. Você tem um pneu, você tem a bateria elétrica, que o descarte desse material é extremamente nocivo ao meio ambiente. Então, a questão do carro elétrico não poluir com o dióxido de carbono é um dos 10 itens que são criteriosamente estipulados para ver se aquele produto é ou não nocivo ao meio ambiente. E o carro, seja ele a combustão através de gasolina ou diesel, ou o óleo diesel, o automóvel, ele polui, mas com o dióxido de carbono mais. Mas em termos de poluição como objeto, eles têm o mesmo patamar. E nós temos aí 10 itens que caracterizam essa identificação do carro para estar, no caso, o carro elétrico, incluído como nocivo ao meio ambiente. E por que o caminhão não entrou? Porque o caminhão é instrumento de trabalho. Você não pode taxar como um produto imposto seletivo, proibitivo, o instrumento de trabalho de uma pessoa que utiliza o caminhão como meio de vida. Por outro lado, 85% do transporte modal no Brasil é rodoviário. Então, se nós fôssemos taxar os caminhões, nós estaríamos dando de um com uma mão e tomando de outra, porque o frete aumentaria, os preços, obviamente, aumentariam e isso causaria uma deturpação no intuito do imposto, como disse o deputado Joaquim Passarinho, que era de ser um instrutivo para as pessoas serem induzidas a não consumi-los. Bom, por outro lado, eu quero dizer que as armas é uma questão que foi deliberada no passado pela Câmara. E essa questão não pôde ser incluída, deve haver destaque, né, ou emenda para que as armas sejam incluídas no imposto seletivo, e nós não teremos nenhuma dificuldade em poder votar isso. Agora, obviamente, que no regime democrático e dentro da Câmara dos Deputados, o que vale é o voto. E para aprovar a matéria, não foi colocada no imposto seletivo as armas e munições, mas, de fato, você tem razão, ela terá uma redução da taxação do que se paga hoje, mas isso pode ser revisto não apenas no plenário da Câmara, mas também no Senado ou pelas outras medidas quando a gente tiver de rever no futuro toda essa legislação. Agora, o importante que se diga é que o imposto seletivo foi criado para poder
desestimular o consumo da população. Os jogos, por exemplo, não estavam e foram incluídos. Não é? Os jogos virtuais que gastam-se bilhões. Eu acredito que o imposto seletivo possa compensar eventuais desonerações que existem, que no futuro, no modelo que nós estamos votando, não existirá mais, porque nós estamos criando um fundo de desenvolvimento regional para substituir as políticas de desoneração de incentivos fiscais a regiões como Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que não têm o mesmo patamar de desenvolvimento industrial das regiões Sul e Sudeste. Por outro lado, no caso específico do minério, essa é uma regra constitucional. A Constituição, na emenda 132, que nós estamos regulamentando, previu que o minério teria uma taxação de 0 a 1%. Então, nós aqui, na regulamentação, estamos obrigatoriamente tendo que disciplinar o que foi votado no ano passado pela Câmara e pelo Senado, que incluiu os bens minerais como incidentes ao imposto seletivo. E agora nós colocamos 0,25, já vai estar no texto, no nosso substitutivo, como uma alíquota máxima para a taxação do minério, até porque é uma commodity de exportação que beneficia não apenas a nossa balança comercial, mas também economicamente é importante para que nós possamos ter um volume considerável de investimentos no nosso país. Deputado Mauro Benevides, como é que na questão do imposto seletivo, como é que se concilia, digamos assim, a vida real, né, a necessidade econômica, as possibilidades da população se alimentar? Por exemplo, quando a gente fala de ultraprocessados, tem um monte de ultraprocessados que fazem parte da vida dos mais pobres do país. A margarina, a salsicha, o macarrão instantâneo. Como é que foi discutida essa questão? Né? O minério de ferro é importantíssimo para a economia, os caminhões importantes para a economia e o conceito do imposto seletivo? Bom, primeiro, vários desses produtos, eles vão estar na alíquota de referência rebaixada pela diminuição de 60% do valor. Ou seja, lá quando você somar as duas cargas do IBS e do imposto seletivo, muitos desses produtos vão estar com a carga, inclusive, diminuída do que você está experimentando hoje. Segundo, em relação aos carros elétricos, e aí eu queria ter a oportunidade de ponderar aos colegas, que é o seguinte, se tem um fator de prejudicar, vamos dizer assim, o meio ambiente, mas ele não é tão grave como os carros de combustão. Se tem um problema de competição com a indústria automobilística, que se use outro tributo, que é o imposto sobre importação, como vários países do mundo estão fazendo, inclusive os Estados Unidos acabaram de elevar a alíquota do imposto sobre importação dos carros elétricos que entram nos Estados Unidos. Ou seja, se você quer dar uma melhor competitividade entre a produção nacional e aquilo, porque hoje o carro elétrico aqui no Brasil, basicamente ele é importado da China. Né? O Brasil é um grande consumidor de todos esses produtos que estão vindo de lá, e agora com a previsão de instalação de uma fábrica lá na Bahia do deputado Cajado, que realmente vai precisar, pelo menos para se estabelecer, vai ter que ter, pelo menos no meu modo de entender, terá que ter condições mais favoráveis no que diz respeito à competição, inclusive dentro do mercado interno. Então eu achei que foi um pouco além essa inserção do carro elétrico, porque tem o pneu e tudo mais, mas esse não é a maior parte do item, né, de prejudicar o meio ambiente. Sim, a emissão do gás carbônico, esse é realmente a grande preocupação dos ambientalistas em todo o território brasileiro, e o carro elétrico ele tem realmente um potencial muito menor. Aí vai se falar, não, mas o descarte da bateria, isso vai ser prejudicial ou não, mas quando você faz essa comparação, até porque dizem que a bateria desses carros demora 8 anos, de pelo menos 8 anos de vida, vamos pensar o que é que poderia ser essa maneira de fazer um descarte com qualidade para o meio ambiente em relação, até porque hoje o Brasil está importando inclusive baterias recicladas. Só para entender, nós aprovamos aqui um projeto de lei para reduzir o imposto de importação para que elas pudessem ser recauchutadas, né, dentro do território brasileiro. Então, esse ponto aí foi que eu achei que dentro da modernidade, né, dos carros do futuro, essa questão. E outra coisa, se for o carro híbrido, ou seja,
combustão e elétrico, eu defendo que tenha sim um imposto seletivo. Eu estou me referindo exclusivamente ao produto de transporte que é exclusivamente elétrico, ou seja, o potencial, quando você compara os dois, não há realmente nos itens, nos 8, 9 itens que você mede essa ação nociva, né, ao meio ambiente, eu acho que eles não poderiam. Agora, o transporte coletivo, aí o deputado Cajado já explicou muito bem, nós estamos falando de 80%, dizem que é 79,8% transporte de carga no Brasil. E o transporte de carga, eu creio que o grupo ficou preocupado, como o governo também, disso ter um impacto, sabe o que? Inflacionário. Você vai ter uma inflação maior nesse sentido. Cara, às vezes, boa parte desse transporte é feito por caminhão próprio, né? Tem empresas corporativas, mas tem muito transporte no Brasil que é feito realmente por motoristas unipessoais, que a gente chama. Portanto, eu acho que a gente pode aprimorar muita coisa no plenário. Nós vamos fazer isso já nessas defesas pois que com certeza vão ser feitas. E as pessoas que estão lá em casa vão poder acompanhar toda essa discussão. Tinha um monte de outras coisas, vocês prestem atenção. No imposto de transmissão de bens por morte, por herança, no ITBI, na guerra fiscal, tem muito assunto, vocês vão poder continuar acompanhando essa discussão nas redes sociais da Câmara dos Deputados. Muito obrigada, deputados. Infelizmente, a gente não pode aqui abranger. Pois é, acabou o tempo, deputado. E a gente, o plenário... Era bom falar, viu? Era bom. Pois é, os senhores vão sair correndo para o plenário, porque a discussão continua lá e a gente vai ficar aqui. Por enquanto, nós conversamos sobre a regulamentação da reforma tributária com os deputados Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, Joaquim Passarinho, do PL do Pará, e Cláudio Cajado, do PP da Bahia. Se você quiser rever ou compartilhar esse programa, vá às nossas redes sociais ou à página câmara.leg.br e continue acompanhando a tramitação da reforma tributária pelos canais de comunicação da Câmara. Obrigada pela audiência e até a próxima.